A Paraíba respira política o ano inteiro. O resultado de uma eleição já inspira a outra eleição. E nós queremos tratar sobre um instrumento importante para as eleições, para a conquista do voto. Nós vamos falar sobre marketing político. Para esse tema, nós convidamos uma pessoa especialista no assunto, advogado na área eleitoral. Nós estamos com o doutor André Mota, que seja bem-vindo aqui ao programa Em Discussão. Eu que agradeço, é sempre um momento importante estarmos aqui na TV Assembleia e estamos à disposição para tratar de um tema desse, né? Nós estamos aí à véspera de um processo eleitoral 2024 e um tema como o marketing político efetivamente abre muito tema para a discussão. Eu queria que você pudesse, de uma forma para nós, explicasse o que seria o marketing político, no que consiste. Eu sei que deve ter uma complexidade quanto ao conceito, mas já é uma explicação que a pessoa que nos assiste possa entender um pouco mais. O processo eleitoral, as eleições, Arinildo, na verdade, um processo de convencimento do candidato com o eleitor. E você tem dentro da legislação eleitoral e dentro de instrumentos de comunicação diversas formas de captação lícita dessa vontade do cidadão, do eleitor. Então, o marketing político, ele em regra, ele busca alcançar esse comportamento do eleitor, entender o comportamento do eleitor, para que o candidato possa efetivamente angariar um maior número de votos dentro da sua perspectiva, dentro de sua originalidade, dentro das suas temáticas. Então, o marketing político acaba sendo essa ferramenta, esse instrumento para se chegar ao eleitor de forma mais efetiva e eficaz, de modo a exercer o mandato político. O senhor é especialista no direito eleitoral. Como é que o direito eleitoral brasileiro vê e como é que ele coloca balizas para o marketing político? Esse tema é um dos temas mais candentes das eleições. Com a capilaridade que você tem hoje nas redes sociais, Ari, é muito complexo como controlar isso. Tanto do ponto de vista para a gente, enquanto advogado, quanto para a própria justiça eleitoral. O marketing político, ele dinamiza muitas facetas dos mecanismos de captação de voto. E as redes sociais, hoje em dia, efetivamente, elas ganham muito relevo. A legislação, ela tem um contorno disso, inclusive vem ganhando mais e mais amplitude nessa questão do combate à desinformação. Sim. Você tem os tribunais fazendo convênios com órgãos que cuidam das redes sociais, como Instagram, Facebook e outros instrumentos, tentando criar mecanismos de controle interno para evitar a desinformação e a divulgação de fake news, mas efetivamente é algo que meio que enxugar gelo, muitas vezes a gente tem essa sensação. E é importante frisar que a eleição hoje ela é muito curta. Nós somos do tempo de eleição de 90 dias. Uma notícia falsa, você muitas vezes conseguia mitigar, você conseguia diminuir os efeitos e conseguia até reverter no âmbito da justiça aquela decisão falsa. Hoje, com um processo eleitoral em que dura apenas 45 dias, em que todo cidadão, a partir do seu celular, com a distribuição de uma mensagem do WhatsApp, dá maior dimensão a uma notícia falsa, uma desinformação, é muito complexo a forma de controle disso. Nós temos na Justiça Eleitoral as representações para combater as notícias falsas. A gente, na própria Lei 9.504, que trata das eleições já de 97, existia lá um mecanismo que dizia representação contra fatos sabidamente inverídicos, ou seja, uma notícia falsa, né? E você também tinha no Código Eleitoral, que é dos anos 60, 1960, crimes eleitorais. Em regra, essas notícias falsas, essas desinformações, elas desaguam em crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Então você tem mecanismos jurídicos para combater essas notícias falsas, como também o direito de resposta, quando essa desinformação, esse fato é tratado no âmbito dos próprios guias eleitorais ou próprios meios de comunicação. Então é algo muito complexo, a Justiça Eleitoral tem trabalhado com isso, são multas pesadas, vamos dizer assim, uma multa não é terra de ninguém, muitos eleitores até no afã muitas vezes de querer agradar o seu candidato postam notícias falsas e são objeto de representações na Justiça Eleitoral. Então não só o candidato, mas o eleitor também tem que ter muito cuidado como utilizar isso.
né? O marketing político ele não pode ultrapassar essa barreira de você desaguar para fatos que descambem para injúria, calúnia e difamação. Um fato interessante dentro do marketing político que a gente percebe é que em outros momentos de outrora, quem representava ou trazia a mensagem, né, do político, né, do homem público, da sua gestão, era um ator. Hoje o ator é o próprio gestor público. Por que essa virada, essa troca de personagem? A legislação eleitoral ela sofre uma série de alterações, muitas no sentido de diminuir os custos de campanha e outras, Eri, no sentido de dar maior realidade àquilo. Então houve essa reforma na legislação eleitoral por volta dos anos 2010, no sentido de determinar que o tempo do guia fosse utilizado pelo próprio candidato, com falas do próprio candidato. Era muito comum contratar-se atores. E isso, obviamente, não é a realidade do processo político. Você maqueia, você cria um personagem que não é aquilo que a Justiça Eleitoral quer. É importante a gente lembrar que o guia eleitoral de rádio e de TV, por serem concessões públicas, eles são gratuitos. Então, os partidos políticos exercem uma benesse concedida, entendendo que aquilo é importante para o processo democrático. Então, você utilizar uma ferramenta da democracia com atores, com sujeitos que não são efetivamente aqueles que vão governar, isso desnaturava a própria essência do processo político. E aí foi diminuindo muito, a partir de regramentos da Justiça Eleitoral, a participação de terceiros. É como, da minha época, os showmícios. Isso. Os showmícios era algo que nós gostávamos, só que se você fosse analisar do ponto de vista da essência do processo político, aquilo era algo que desnaturava a disputa, porque efetivamente só quem dispunha de mecanismos econômicos, né, é que podiam efetivamente trazer grandes atrações para comícios. E será que era isso efetivamente que se queria? Num debate político, era trazer atores, trazer artistas para um palco apenas para fazer número? Então essas alterações na legislação eleitoral, elas vêm nesse sentido, de privilegiar o princípio da isonomia, da igualdade, em que a competição política na eleição ela seja mais equânime possível. E aí, esse encontro de evitar atores nos guias vem ao encontro dessa tentativa de trazer mais o candidato para a própria seara, para o próprio palco principal do debate político. É interessante, essa parte que você coloca lembra mais a questão legal. Agora, as redes sociais têm obrigado, né, o gestor ou o político a colocar a cara e estar mais próximo dele, como se estivesse na própria casa da pessoa, ou seja, tornando mais íntimo, né, essas redes sociais que obrigam essa questão. A gente tem essa dinâmica diferente, não é? A rede social tem mais liberdade do que os guias, do que os programas oficiais. E uma característica que você bem pontuou, Eri, é essa, é que na questão do marketing político eles têm se analisado para isso. Quanto mais natural for, melhor. Aqueles grandes produções, elas têm um efeito, mas elas não devem ser usadas a todo o tempo. Era muito comum, e eu me lembro que se discutia muito em alguns debates, em algumas discussões, que as maiores repercussões de postagens de candidatos, por exemplo, é quando estava com um cachorro, com o seu animal de estimação, quando estava em família, quando estava em momentos mais íntimos, em que o eleitor poderia se identificar mais com ele. Então essa é uma da leitura hoje que o marketing político também faz. Além de você ter as produções bem feitas, você ter peças produzidas bem feitas que atinjam o eleitor, mas você também não pode tirar a naturalidade do candidato. E essas gravações mais próximas, elas têm uma repercussão muito maior do que, às vezes, peças que são produzidas com 2, 3, 4 dias. Não é? Então o marketing político tem muito essa atenção de entender como é o comportamento do eleitor. O que é que pega mais? É um candidato com a família, apenas num momento de lazer, numa produção, ou uma peça publicitária que muitas vezes não externa, não exterioriza exatamente quem é o candidato. Então isso tem que ser uma sintonia fina entre o que é que você vai fazer para divulgar o seu candidato e aquilo também para não desnaturar o perfil do seu candidato. E aí vai de cada perfil.
Muitas vezes você forçar uma certa intimidade de um candidato que é mais sisudo, que não tem uma postura de intimidade muitas vezes, pode dar o efeito contrário do marketing político. Então é encontrar essa sintonia, fazer com que o eleitor se sinta mais próximo do seu candidato, mas sem causar essa desconfiança de que está sendo forçado uma barra. É interessante que, né, pelas redes sociais não basta o gestor, o político mostrar as suas obras, mas é importante trazer aquela pessoa que vai se beneficiar, o seu eleitor, a sociedade, para entender qual o propósito daquela obra, né, o quanto ela pode beneficiar, isso através de uma linguagem acessível àquele público que está ali. O impacto de um cidadão que está lá na rua, calçada, está lá gozando do parque que foi inaugurado, por exemplo, um serviço de terraplenagem, uma água, não é, que recebeu num qualquer serviço dessa natureza de água aí, é muito mais impactante, Eri, do que uma fala de um candidato. Por quê? Porque aquele é o próprio destinatário do serviço público. A obra não é feita para o governador, para o prefeito, a obra é feita para a população, para o cidadão, para o eleitor. Então, esse eleitor, quando ele é colocado à mostra, quando há uma comunicação adequada do órgão de gestão, mostrando aqui gente que é da gente, as pessoas que recebem o benefício diretamente, são atendidas no posto de saúde, são atendidas num hospital, efetivamente o efeito daquilo é muito maior. As pessoas se identificam muito mais do que uma peça publicitária feita por um secretário, feita por um político de qualquer natureza, de qualquer instância. Então, essa conexão do eleitor, essa comunicação com o eleitor, como levar o eleitor a sentir ter um sentimento de pertencimento com o serviço público que é concedido, seja pelo Estado, seja pelo município, é muito importante, fundamental como instrumento de marketing político. Com relação às pesquisas, a gente vê toda a eleição, há toda uma polêmica, né? Esse instituto está errado, né? Das pesquisas, os índices são distantes da realidade e tal. Mas até que ponto a pesquisa de opinião é importante para o candidato? Até que ponto pode fazer uma diferença? Esse tema de pesquisa ele é muito debatido e discutido, inclusive se entende até às vezes no sentido de tentar restringir. Você tem vários projetos de lei que buscam evitar a divulgação de pesquisas com um determinado tempo antes da eleição. Entendendo que a pesquisa, muitas vezes, ele serve de um instrumento de captação de voto. É aquela velha questão que a gente dizia quando era antigo, né? Eu não vou perder meu voto. Eu não vou votar em quem vai perder. E as pesquisas apontam que fulano de tal vai perder. Mas só que isso ultrapassa muito além disso. A pesquisa de opinião ela é uma liberdade de expressão. Não deixa de ser uma liberdade de expressão dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação. O que é que precisa entender? O eleitor precisa votar de acordo com a sua opinião. Não é a pesquisa. A pesquisa de opinião ela é um retrato de um momento, muitas vezes, ela não capta a própria realidade dos últimos dias da eleição. Há pesquisas que apontam, Eri, que cada vez mais o eleitor escolhe decidir seu voto faltando muito menos tempo para a eleição. Então, muitas vezes, a pesquisa de opinião que é realizada até a quinta, sexta-feira da eleição não capta esse movimento. E aí sai um resultado distante do dia da eleição, no domingo, para pesquisas que foram feitas 2, 3 dias antes. Muitas vezes o eleitor está mais preocupado com o quê? Com a sua família, com o seu time de futebol, com fazer a feira, com atividades que são mais da dinâmica social do seu dia a dia. E as pesquisas de opinião muitas vezes não captam isso, porque esse movimento de decisão de voto fica muito para perto da eleição. Então é entender que a pesquisa ela tem uma valia, principalmente para os candidatos, conforme de aferir tendências, mas o eleitor precisa ter muita cautela quando analisa elas, porque ela não é, a pesquisa efetiva mesmo é aquele resultado das urnas que sai no domingo. Então a pesquisa ela é um instrumento importante, ela é efetiva, eu acredito que faz parte da liberdade de expressão, ela deve ser mantida, ela é muito rigorosa, não se sabe disso, mas uma divulgação de uma pesquisa precisa
de primeiro passar por uma chancela da Justiça Eleitoral, precisa ter estatísticos na empresa, então não é algo que se faça de todo modo, há uma série de regulamentos quanto a isso, e aí é em compreender qual é a função da pesquisa para que ela não seja banalizada. Ok. Nós vamos agora ao intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre esse tema, marketing político. Não sai daí, a gente volta em instantes.